Graça e paz, meu querido irmão que está aí do outro lado me assistindo. Eu sou o pastor Eduardo Hernani, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra a Corrente. Hoje estamos diretamente no Parque Cachoeira, na cidade de Araucária, no estado do Paraná, para trazer uma reflexão ao seu coração que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 4, versículos de número 1 ao 8. Paulo inicia sua exortação de uma maneira que pegaria muitos desprevenidos, e eu gosto de usar um termo para essa situação que é a seguinte: Paulo chega com o pé na porta. Ele não esconde nada a Timóteo e logo de cara ele convoca duas testemunhas para essa exortação: Deus e Cristo Jesus. Aonde ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que pregues a palavra. Parece um mandamento simples, parece algo fácil de se fazer. Mas quando a gente vai parando para prestar atenção, Paulo inicia essa sua cobrança não de maneira natural, como você faz com um irmão ou quando você cobra um amigo, um familiar, mas é uma cobrança em um sentido imperativo, que nada mais é do que uma ordem acompanhada de um desejo profundo. Paulo está falando com Timóteo, que no momento é o seu filho na fé, e o que torna essa instrução mais carregada de sabedoria é o fato de que ele já não é mais nenhum jovem. Ele não compartilha do mesmo momento que Timóteo está compartilhando. Timóteo está no início do seu ministério pastoral. Timóteo está iniciando aquilo que Paulo já está finalizando. Isso mesmo, estamos diante da última carta que Paulo escreve em vida. Paulo está se despedindo do seu amado filho na fé. E o último recado que ele quer dar para ele é um recado de cuidado e de zelo pastoral. Pregue a palavra, pregue a verdade. Quando Paulo fala a Timóteo, pregue a palavra, não é como se ele dissesse: escolha um versículo, escolha um texto base, medite em cima dele e saia pregando repetidas vezes. Muito pelo contrário. Paulo vai deixar claro que tem que ser, primeiramente, a verdade. Pregue a palavra, pregue a verdade. Conforme ele vai instruindo também, você percebe que a preocupação dele, existe um adendo aqui nesse meio que muita gente perde, que é o seguinte: esteja preparado. E quando você está preparado, não é somente para pregar naquele culto de alegria, no domingo da família ou na terça da doutrina. Você vai pregar em todo e qualquer momento. Quando Paulo diz também, pregue a tempo, ou seja oportuno ou não, é justamente estar preparado para isso. Qual é a oportunidade que você tem para pregar a palavra em um momento oportuno? É na igreja, é numa célula, é num culto, é numa visita à família. E qual é o momento inoportuno, teoricamente falando? É o momento onde você necessita pregar o evangelho de forma grossa e crua, não com grosseria, com falta de educação, mas o evangelho da verdade. Existem momentos em que você vai ser obrigado a apresentar verdades que as pessoas não vão querer ouvir. Existem momentos que você vai precisar pregar aquilo que Jesus pregou e que tanto julgaram ele enquanto pregava isso aqui na terra. E Paulo deixa Timóteo muito bem instruído acerca disso e o que aconteceria quando ele começasse a pregar dessa forma. E preparando Timóteo para esse terreno, quem sabe desagradável para muitos, Paulo deixa claro: chegará um momento em que se desviarão da sã doutrina. Eles não vão querer escutar. Uma coisa que pouco se entende aqui é que essas pessoas elas não estão no engano. Muito pelo contrário, elas escolheram deixar de ouvir a verdade. Elas escolheram deixar de querer ser cristão de verdade. Paulo vai instruir Timóteo falando: eles vão procurar por falsos mestres. Os falsos mestres não chegarão até eles. Eles procurarão por mestres que lhe contarão aquilo que eles querem escutar. Ou seja, a verdade já não lhe será aceita, será como um remédio amargo. E isso é muito mais natural e atual do que foi naquela época, quem sabe? Porque Timóteo ainda viria a explorar muito aquele terreno de pregação. Timóteo viria a explorar muito ainda o seu ministério pastoral. Mas hoje eu quero que você me aponte uma mensagem que seja mais atual do que essa. As igrejas lotadas, rodeadas de falsos mestres que vão vender para vocês, para nós, para aqueles que ouvem esse falso evangelho, a ideia de que Cristo é um tipo de provedor de riquezas e maravilhas, enquanto não é. E não somente isso, as pessoas hoje procuram por cultos místicos, revelações e, quem sabe, um poder vindo do céu, quando na realidade o evangelho é bem mais simples do que isso. As pessoas hoje não querem mais escutar uma mensagem que leve ao arrependimento. As pessoas hoje não querem mais escutar uma mensagem que diga: você está errado, você precisa de Cristo Jesus. Cristo não precisa de você para nada, mas você precisa dele. As pessoas não querem escutar essa mensagem.
O que as pessoas querem escutar hoje é: você será vencedor. Você é o ponto fraco de Deus. Você é escolhido, você vai brilhar, o seu nome será soprado nos 4 cantos desse mundo. E infelizmente, esse não é o evangelho que Cristo prometeu para cada um de nós. O evangelho que Cristo nos prometeu é um evangelho de dor. Ele é prazeroso, mas ele carrega consigo dor também. Nós vamos sofrer nessa terra, vamos chorar, vamos lutar o suficiente. Mas sabemos que no final nós encontraremos o nosso Redentor. Não são planos terrenos e tesouros humanos que nos agradam. Nós não lutamos por glórias humanas, mas nós lutamos pela glória que Cristo Jesus tem reservado para cada um de nós. O que eu acho interessante nesse momento é que chega na parte que fica mais claro a instrução de pai para filho, de Paulo para com Timóteo. Pois nesse momento, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: mas tu, sê sóbrio, mesmo que preguem um falso evangelho, mesmo que preguem uma falsa mensagem, você vai pregar a verdade. Isso parece muito aquilo que a minha mãe me falava enquanto criança, que ela dizia o seguinte: quando eu chegava com alguma ideia de dizer, por exemplo, mãe, mas todo mundo está fazendo, a minha mãe dizia, você não é todo mundo. Minha mãe me falava isso quando ela queria usar de exemplo, não é porque todo mundo está fazendo que significa que você vai fazer também. Então, quando Paulo está falando isso para Timóteo, eu não estou usando de hipérbole, eu estou falando de verdade. Me lembra muito o que minha mãe me falava. Paulo está falando para Timóteo não somente como um mentor na fé, mas como um pai. Não é porque eles vão estar pregando mentiras, não é porque eles vão estar falando desse falso evangelho, vendendo esse falso Cristo, porque hoje eles vendem a Cristo. Você vê tudo quanto é tipo de coisa à venda dentro das igrejas, é uma água que salva, é um manto que liberta, é uma vassoura que expulsa demônios, quando na verdade isso tudo é falso. E ele está falando justamente a Timóteo isso: ainda que eles façam isso, você vai pregar a verdade. Você vai continuar fazendo aquilo que eu te ensinei. Ainda que doa, ainda que 10 estejam falando mentiras, você vai falar a verdade e unicamente a verdade. Isso que Paulo quis passar para ele é de uma riqueza tamanha, é de uma riqueza tremenda, é uma preocupação que vai além do pastoral. Ela chega a ser num plano de pai para filho. E fica mais do que claro que essa instrução de Paulo não é somente mais uma instrução, mas é uma despedida, porque ele mesmo fala que a sua vida já está sendo ofertada como oferta de libação. Então aqui a gente está diante da mensagem mais rica em sabedoria de Paulo, porque como eu já disse antes, Paulo já não é mais um jovem. Paulo já não está sendo aquele novo convertido que foi negado pela igreja. Paulo já não está sendo aquele missionário plantador de igrejas, ou aquele instrutor que escreveu aos Gálatas, aos Coríntios, aos Efésios. Não, Paulo está sendo aquele que viveu o seu ministério com extrema maestria e agora ele está passando esse cajado, não um cajado dele, mas o cajado do Evangelho de Cristo Jesus para o seu amado filho na fé, Timóteo. E Paulo vai finalizar essa sua exortação a Timóteo dizendo que combateu um bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Mas se a gente for levar isso para olhos humanos, parece loucura que ele afirme isso com tanta precisão e certeza. Afinal, Paulo não viveu uma vida luxuosa. Paulo abandonou tudo aquilo que ele tinha por mais importante, outrora perseguidor, para ser perseguido. Paulo deixou de ser aquele a quem ele julgava ser correto para ser a quem ele julgava ser errado. Isso mesmo. E tudo isso por amor a Cristo. Quando ele vai vivendo esse evangelho, Paulo não viveu uma vida boa também dentro do evangelho. Logo de cara, ele foi negado pela igreja. Logo de cara, ele foi perseguido. E a perseguição que Paulo viveu não é uma perseguição simples como nós vemos hoje, que existem haters de internet que dizem não gostar do evangelho. Não, ele viveu uma perseguição onde sua carne foi sofrida. Paulo foi apedrejado, foi preso, traído. No próprio momento onde ele escreve essa carta, ele está com frio, preso e prestes a ser morto, mas ainda assim ele termina finalizando e declarando algo a Timóteo: Timóteo, não escondo a verdade do evangelho de você. Se você seguir tudo isso que eu estou te falando, tudo isso que eu estou te pedindo e ordenando, você vai encontrar a mesma glória que eu vou te encontrar. Porque Paulo finaliza também dizendo que ele está prestes a receber a coroa que lhe está reservada. E essa coroa que ele diz não é uma coroa de realeza, de rei e rainha, mas é uma coroa grega. Sabe, dos campeões dos Jogos Olímpicos, aqueles que chegam ao pódio? É dessa coroa que Paulo está falando. Porque ele reconhece que ele viveu a maratona do Evangelho e ele viveu bem, finalizando conforme Cristo queria. Meus irmãos, que nós venhamos guardar essa mensagem, que nós venhamos ser tanto quanto mestres como o apóstolo Paulo, mas também como alunos, igualmente Timóteo. Que Deus abençoe poderosamente sua vida.
curta, comente, compartilha. Se inscreva nesse canal, se você está vendo esse corte no Instagram, siga-nos, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe poderosamente a sua vida e muito obrigado pela sua atenção.